luz vai clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas. Com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar, encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que com amor renasceremos, com o Evangelho a nos guiar.
aprenderemos a amar com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que com amor renasceremos, que com amor renasceremos. Boa noite, Eva. Que bom que você está aí de novo. Que bom que nós estamos aqui, né, Alex? Deus nos permitiu mais uma noite. Hoje é o melhor dia da nossa vida, é a melhor noite da nossa vida. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor, por a gente estar aqui junto 462 vezes. E hoje nós estamos falando do Ceará, terra linda que nos recebe com tanto amor. Muito obrigada, Ceará, pela acolhida tão querida, tão amada. Muito bom, né, mudar de ar um pouco, receber essas energias boas. Esse Brasil nosso maravilhoso, com tanta riqueza, tanta paisagem linda, um povo lindo, um povo que tem cara de feliz, um povo que mesmo na dificuldade está sorrindo. Gente, esse Brasil é uma bênção. Graças a Deus estamos aqui. Coração do mundo, pátria do Evangelho. É um povo feliz. Que bom, que bom. Que bom que você está aí. Muito obrigada pela sua presença. Você que chegou agora, você que vem amanhã, você que vem na madrugada. Tem muita gente que passa por aqui na madrugada. Seja bem-vindo. Você que está no seu trabalho, que está no trânsito, que está em casa com a família, que está aí no friozinho debaixo das cobertas. Boa noite também para os gatinhos, para os cachorrinhos, para as... Como é que chama aquele que não é papagaio, como é que chama? Calopsita. Boa noite para as calopsitas. Tem gente que tem aí, tem uma que canta. Põe a Betinha para cantar, ela canta junto. Né, os animaizinhos também participando das lives. A gente recebe muitos vídeos, muitos depoimentos e alguns já reconhecem a voz da gente, já vem chegando perto, né? Tão bacana isso, né? E as crianças, então, as crianças mandam recados para a tia Liz, para o tio Alex. Gente, é um amor que não tem preço, não tem joia nesse mundo que pague, né? Não tem preço, tem valor. Muito obrigada de todo o coração. Então vamos agora todos juntos acender a nossa lanterninha e contar para Jesus que a gente está no Ceará. Será que ele já viu que a gente está aqui? Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui juntos, essa família do Eva. Aliás, nós estamos espalhados por esse mundo inteiro. Tem gente do Eva nesse mundo inteiro. Então que o Senhor olhe por nós nessa noite abençoada. Que os ensinamentos, que as palavras, que essa confraternização de corações possa engrandecer a nossa alma, o nosso ser, para que a gente se torne cada dia melhor, pois juntos nós percebemos que somos muito parecidos, que temos muito a aprender uns com os outros, e essa grande luz que veio nos ensinar sobre a verdade, que é a nossa doutrina consoladora, que ela se faça presente nas nossas atitudes também. Nós estamos abertos, Senhor, para todos os credos, todas as religiões, todo aquele que quiser parar um pouco e pensar em Ti, Senhor, nós estamos abertos. Então, que os Teus mensageiros, os nossos anjos guardiões, estejam apostos, estejam próximos de nós, aqueles desencarnados, nossos parentes, nossos amigos que nos amam,
Se tiverem permissão também, sejam bem-vindos. E todos os outros, todos os que têm desejo de aprender, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigada, Jerônimo Mendonça, queridíssima irmã Sheila, doutor Bezerra, doutor Eurípides Barçanufo, Maria Dolores, Chico Xavier, queridíssimo Batuíra, José Grosso, vovó Nem, Caibar Schutel, tantos queridos, sejam todos bem-vindos. Todas as mentes espirituais ligadas a nós recebam o nosso afeto e a nossa gratidão. Nós agradecemos também pela doação espontânea desses amigos espirituais, nos energizando, nos ajudando nas nossas curas espirituais e físicas, sempre atentos. E, acima de tudo, agradeçamos à nossa Mãe Maria, que não se esquece de nós um só dia. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Senhor, por esse evangelho de amor, esse evangelho de luz. E assim pedimos permissão para começar o evangelho de número 462. Graças a Deus, assim seja. Amém. Boa noite, menininho. Alô, alô, meu povo, boa noite. Salve Deus, salve quinta-feira, 8 de julho de 2021, segundo semestre, hein, gente? Que beleza, nós continuamos juntos aqui. Alô, alô, Silvano Campos, Luiz Beto. Luiz Beto fala boa noite aí pro povo do Eva, tudo. Eu não sei como é que esse povo memoriza isso, viu? Antônio Santos. Ê, Antônio, hein? Nossa, o Antônio já escreveu uma história bonita aqui nesse evangelho de amor, hein? Nós já tivemos grandes emoções aí acompanhando o Antônio aí com as suas superações, né? Alô, alô, Gabriel Duarte, 15 aninhos completando hoje, ao filho da Meire Duarte. Parabéns, Gabriel. Idade da Lila. Bom dia, Marilda Goya, diretamente do Japão, acompanhando Eva. Gente, olha, a gente Beijo manda um pro alô, Japão. alô para todos os que acompanham, né, internacionalmente. Isso aí. É uma alegria estar com vocês aí. Inclusive, hoje eu recebi até um retrato aqui, menina, lá de Barcelona, na Espanha, porque não deu tempo de organizar aqui, mas eu vou mostrar para vocês aonde que esse Eva tá. E você precisa ver que capricho. Mas eu vou deixar para mostrar depois, quero antecipar aqui na manhã. Amanhã. Vamos Hoje tentar não teve aqui. tempo, né? Hoje eu não consegui. Hoje. Adélia Maria Ferreira, boa noite, seja bem-vinda aqui no Eva. Hoje, gente, mais uma vez nós estamos aqui, ó, contando, né, com a contribuição do nosso querido Hamed. Ainda tem mais um tempo aí. Vocês não estão enjoando o Hamed, não, gente? Conta aí para nós, porque se tiver, a gente muda, não é? É, a gente muda. Você fala assim, não... Eu posso responder por mim? Pode, lógico que pode. Eu estou gostando muito porque o Hamed, ele fala das verdades que acontecem no cotidiano. Tudo que ele fala acontece conosco. Não que o Evangelho não fale isso, não tem nada a ver. Eu estou dizendo assim, que ele nos tratou com muita gentileza, né, com muita responsabilidade, e ele faz aquele trabalho de nos trazer para nós mesmos, né? É como se ele nos preparasse para receber as verdades, né? Não é à toa que o título do livro, Renovando Atitudes, né, gente? É esse convite aí, ó. A Sandra Cristina, por ela, continua. Tem que ter paciência, hein, gente? Vamos lá. Ó, sábado nós teremos um evento, já conversei com os amigos lá da Casa Espírita Teresa Dávila, lá de Fortaleza, gente, capital do Ceará. Nós estamos próximos da Fortaleza, né? E no sábado às 17 horas nós estaremos juntos. Eu anotei o endereço aqui em algum lugar, depois eu compartilho com vocês. É no bairro Dionísio Torres, Rua Lívio Barreto, 1239. Os amigos evangelistas do amor aqui do Ceará que puderem e desejarem, né, estar presentes, o povo lá liberou, com toda a segurança, máscara,
álcool gel, distanciamento, a casa lá tem todas as condições para que vocês, se desejarem, né, estejam conosco lá. A gente tem que ter uns cuidados, né, gente? Nos eventos normais a gente abraça e beija e aquele. Agora a gente tá com mais restrições aí, vocês têm que levar isso em consideração, porque senão chega lá e fala assim, nossa, essa Elizabeth lá, a série é enjoada lá no Goiás, a gente chama de enjoada, enjoada, você viu? Ela nem quis chegar perto da gente, mas eu espero que todo mundo compreenda, né? No momento exige isso, nós certamente teremos muitas outras oportunidades aí pela frente. Então anota aí, ó, sábado, o Eva sábado será mais cedo, hein? Será às 17 horas, horário de Brasília. Gente, anota aí, hein? Sábado, Eva, 17 horas, horário de Brasília, hein? Então tá bom, vai ser uma alegria, viu? Quem mais aqui tá gostando do Hamed aqui, ó? Eliane Lima, minha amiga Eliane. Eu fiquei conversando aqui, não prestei atenção na resposta do povo. E se alguém falou aqui que não tá gostando do Eva, hein? Do Hamed. Vai ser difícil, hein? Então tá bom. Não, hoje já tá programado, gente. Se também alguém aí não tiver satisfeito, hoje não vai ter jeito de mudar não, tá? Nós já estamos aqui, ó, o estudo sobre grau de sensibilidade. E como sempre, né, Hamed faz uma citação de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje eu dei uma analisada aqui e falei, não, vou pedir licença para o Hamed para aumentar o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele retirou, gente, na verdade, uma frase, aliás, uma parte de uma frase do 4º item do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, o título é o Sede Perfeitos, que é o nosso destino, né? E lá no item 4, traz como subtítulo, né, os bons espíritas. Então peço licença a Hamed, peço licença a vocês também para fazer a leitura aqui de 2 parágrafos e meio. Pode ser? Vamos lá então. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, né, no item anterior, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, um e outro tornando-se o mesmo. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral, facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, possibilitando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. No entanto, muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem suas consequências nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que se deve isso? À falta de precisão da doutrina? Não, pois ela não contém nem alegorias, nem figuras que pudessem dar espaço a falsas interpretações. Sua própria essência é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque atinge diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo escondido ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência incomum, e aqui é a frase que Hamed alicerça a nossa argumentação da noite. Não há necessidade para a compreensão da doutrina espírita uma inteligência incomum, pois vêem-se homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, simples, pessoas jovens, apenas saídas da adolescência, a apreendem com uma admirável exatidão as nuances mais delicadas da doutrina espírita. Bom, esse item ele segue aqui, gente. Depois, se você tiver aí, né, vontade, eu tenho certeza que você vai aproveitar para se aprofundar um pouco mais, né, nessa recomendação inicial aqui do nosso querido Hamed. Pois é,
Então, o título do Eva de hoje é Grau de Sensibilidade. E aqui a gente vai perceber que essa sensibilidade parece que não tem muito a ver simplesmente com intelecto. É preciso algo mais. É preciso moral. Olha isso. A moral acrescentando no nosso sentir. Outra coisa que Hamed dá um destaque aqui, porque o próprio item do Evangelho segundo o Espiritismo já trata desse assunto, é a questão do fenômeno. Alguém aqui é ligado a fenômenos? Você fica feliz, você fica torcendo pro Jeromão dar um recado aqui, sim, de preferência que a Lisa até muda de voz, assim, pra você já fala assim, é o Jeromão. Ah, não, aquele espírito que deu aquele recado, não é o Jeromão, não, a voz tava mais suave. Eu acho que é a irmã Sheila. E a gente fica curioso, é bom, você gosta disso? Eu gosto. Você acha bom? Ai, ai. Sabe o que tem acontecido? É que muitos vão além do simplesmente gostar, admirar, se sentirem bem, porque afinal de contas, né, uma oportunidade de nós termos acesso a estas inteligências, isso é extraordinário. Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de crítica, tá? Mas o problema que estão nos alertando aqui é que muitos se ligam somente aos fenômenos. Vai numa casa espírita? Não, mas que história é essa de que a reunião mediúnica é um grupo de médios trancado numa sala lá, eu não posso nem ir lá ver? Eu não posso nem ficar assim do lado da porta para escutar o que está acontecendo? E muitas dessas pessoas se vinculam a esses fenômenos e se esquecem da essência. E aí não sentem. E não sentindo, não se sensibilizam. Então, eu estou fazendo essas provocações aqui, né, é simplesmente para criar uma linha de reforço no raciocínio do nosso querido Hamed. Então, gente, ele começa, lógico que depois de apresentar o texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que, na realidade, são homens sensíveis. Todos homens aqui, gente, tem o sentido de seres sensíveis, né? Todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas. Porque o fenômeno não é a essência. O fenômeno é só uma demonstração. Então, de que adianta eu ficar encantado e eu até conto para comadre, para compadre, que teve uma live em Goiatuba, você acredita? Dr. Inácio Ferreira, espírito, teve lá. Tá, teve lá. E daí? E o que isso mudou na sua vida? Não, mas ele falou lá, tem um médium lá, chama Pedro, o Pedro falou que ele estava lá. Tá, e daí? E a essência das coisas? E a essência do que ele disse? E a essência da presença dele? Seres sensíveis, continua Hamed, sabem sintetizar, condensar e observar sem julgamentos prévios as ocorrências e assuntos, examinando-os como eles se apresentam realmente, como uma luz, com uma lucidez e discernimento cada vez maiores. Sem julgamentos. Porque às vezes a gente perde a oportunidade ou encantado com o fenômeno, ou então julgando o fenômeno. Será que essa Elizabeth lá, a sério, escuta esse Jeromão mesmo? Você tem dúvida? Será? Mas o Jeromão, tem gente que fala assim, eu já escutei, mas o Jeromão é um espírito.
entre aspas, né? Na atualidade, revestindo uma estrutura masculina. Então ela está numa estrutura feminina. Esse negócio parece que... E enquanto a pessoa tá nessa história, o Jeromão tá dando um recado. E a essência das coisas assim tá se perdendo. E hoje a gente está aqui para falar desse grau de sensibilidade, gente. Então, antes de você já está com a próxima moda. Nossa, a moda é boa. Eu queria que você me ajudasse a responder uma pergunta. Nós vamos fazer um teste de sensibilidade agora. Gente, esse teste de sensibilidade aqui, ele é bem raso, viu? Ele não tem nada de profundo, não. É só para despertar em nós aqui algumas coisinhas que são importantes para a reflexão dessa noite. O teste é o seguinte: esse gato que aparece aí no seu celular agora, se você tiver com a tela, o celular estiver em pé, vou falar melhor aqui, você deita ele. Se tiver na televisão vai ficar mais fácil ainda. Esse gato que está aí, ele está descendo ou ele está subindo? Eu quero saber como é que está a sua sensibilidade agora. Gente de Deus, até eu fiquei umas 2 horas hoje aqui. Ainda não sei o que está acontecendo com esse gato aí, não. Vamos lá, Rosa Bueno. Eu quero saber de você. Esse gato está descendo ou ele está subindo? Descendo. Descendo? É. A Mariângela não concordou com você, não. Está subindo. A Keila ali. Ele está descendo. Ô Alice Guscuma, você chegou agora aí de volta? Seja bem-vindo e responda rapidamente se esse gato está subindo ou está descendo. Pelo jeito da escada aí, desse último degrau aí, ele está descendo. Pois é, mas tem gente... A Meire Duarte é esperta e falou que está parado. Mas a patinha dele está no ar, então. Ô, gente, vocês levam em consideração que é uma foto, né? Então não tem como ele só pode estar parado na fotografia, né? Não parece que ele está subindo? Não sei, parece que ele está descendo, não sei não. Tá bom já, não tá? Ei, gente. Você tá vendo como é que é difícil essa história de sensibilidade? Né, da gente perceber como você vê o gato. Não, é pelo rabinho dele ele está subindo. Ele está descendo. Como assim? Se ele tivesse subindo, o rabinho estava para baixo. Mas e o ângulo da fotografia? Ai, ai. Tem gente que acha que está descendo. Parece que o descendo está mais intenso nas respostas aqui. Tem uns que olham só para o rabo do gato, tem outros que analisam os rodapés da escada, porque fica bem mais fácil, né, gente? Analisando pelos rodapés da escada aí, ó. Cada um olha, tem uns que olham assim pela essa base aí de cada degrau, né, pelo fundo. A gente tem critérios os mais diversos para analisar isso. E às vezes fica na dúvida. Eu também tive essa percepção. Eu pensava que estava subindo, depois eu cheguei na conclusão que está descendo. E na verdade tem uma... Tem, é lógico, ele está descendo. Ah, que bom. Com certeza. O seu primeiro achômetro estava mais adequado do que o segundo. Não, é descendo mesmo. Vou chegar mais perto aqui. Como você vê o gato? Como você vê a vida? Como você vê o espiritismo, a doutrina espírita? Até que ponto os fenômenos são importantes para você? Como está a sua percepção
da essência das coisas e da essência do espiritismo. Pensemos por obséquio e cantemos por gentileza. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca te esqueças que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Eu acho que essa música tem a ver com essa história do gato aí, né? Muitas vezes eu não consigo os teus planos compreender. Eu não sei se está subindo, se está descendo, se está voltando, se está indo, mas eu prefiro confiar, mesmo que eu não entenda. A confiança em Deus, né? É um sustento para as nossas vidas. Eu não sei se está subindo ou está descendo. Você sabe que a dona Lilica falou que o gato não está descendo nem subindo. Quem que é Lilica?
É Eliane Piazentin. É porque eu já sei, uso até os apelidos desse Porque eu nunca tinha visto Dona Lilica na live. Lilica Piazentin, minha amiga do Zap Zap. Muito bem. Gente, acompanhe agora o raciocínio do nosso querido Hamed. Deixa eu colocar aqui nos comentários aqui para tentar acompanhar o povo aqui. Sensibilidade, diz ele, é patrimônio do espírito que já atingiu um certo grau de percepção e detecção proveniente do âmago dos fatos, da essência dos fatos. Nós estamos ainda muito na superficialidade. Então, se nós queremos intensificar essa nossa sensibilidade, é necessário, né? Preciso que nós aprendamos a aprofundar. Por isso, buscar a essência. Faculdade esta, alicerçada no senso de realidade, que tem a capacidade de penetrar nas ideias novas, captá-las e analisá-las sutilmente com admirável eficiência e exatidão. Há criaturas, porém, que se apegam somente aos fenômenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual. Eu já te contei aqui uma vez, né, que uma pessoa contou para mim, e depois eu falei para ela assim, eu posso comentar isso lá no web? Ela falou assim, desde que você não cite meu nome. Falou, pode, Alex, eu já entendi isso aí, eu já mudei minha linha de raciocínio, mas você pode contar, que isso pode ajudar. Ela falou o seguinte, que ela já tinha analisado que o EVA termina entre 22 horas e 22h30. E ela chegou na conclusão que sempre no finalzinho ali, normalmente, um companheiro espiritual na prece final, na hora do passe ali, aparecia para dar um recado, sabe? Ela falou assim, eu não ficava perdendo tempo lá da 8h30 para aqui, eu ia cuidar da minha vida lá com outras coisas. A hora que dava lá para as 10 horas, eu conectava lá no EVA para ver se aparecia o Jeromão, vovó Nem, desse jeito. E ela falou para mim exatamente com essas palavras aqui, ó, eu gosto desses fenômenos, eu acho isso bom. Isso me chama atenção, mexe comigo, eu gosto de analisar aquelas coisas ali, eu gosto de assistir. Aí depois ela reconheceu, falou assim, olha, eu percebi que eu estava ali, mas eu não estava. Eu ficava encantada com aquilo e tal. E ela me falou um dia, falou assim, teve um dia que a Betinha cantou uma música lá e depois ela comentou que tinha um espírito cantando junto com ela. Ela falou assim, eu achei aquele bom demais, não tinha jeito de você combinar com ela dela fazer lá mais vezes, não. Às vezes os espíritos ficam até sem jeito, né? Porque será que é isso que é o propósito deles? É lógico que não, né, gente? Então, imaturas e insensíveis, continua Hamed, não compreendem as consequências éticas existentes por detrás dessas mesmas manifestações. Ou seja, desse conjunto de regras de conduta moral. Há uma lógica nessa presença da espiritualidade entre nós. Inclusive, gente, os próprios fenômenos. Que se nós prestarmos atenção, né, os fenômenos mesmo, eles têm diminuído. Porque há um tempo atrás, eles foram, né, muito importantes. Porque a gente estava tão casca grossa, que trazíamos assim, uma necessidade dessa fenomenologia no sentido de despertar essa nossa espiritualidade. É o famoso comportamento de São Tomé, eu preciso ver para crer. Então, existiam muitos médiuns encarnados com competência de materialização. Muitos.
Mas agora, esse tipo de mediunidade está migrando muito mais para uma sensibilidade, para uma mediunidade que a gente chama de intuitiva, do que de efeito físico, de provocar, né, a materialização mesmo de coisas. Mas, há um tempo atrás, foi importante, teve uma lógica ética nisso. Mas aí, a gente precisa entender isso. Por que esses fenômenos foram nos oferecidos? E às vezes até são. Por que a vovó Ney, vamos dar um exemplo aqui entre nós, né, Jean? Nós estamos num grupo de amigos. Por que a vovó Ney, muitas vezes, chega aqui, fala isso? Eles são muito pontuais, gente. Naquela última, na última não, né? Na live mais recente, ocorrida lá em Goiatuba, eu acho que foi lá mesmo que a vovó Ney chegou no final e falou assim, olha, fala para fulano que o corte, que ocorreu o corte no pé, que vai dar tudo certo, não foi mais ou menos assim? Que vai dar tudo certo, que tá tudo beleza, pode ficar tranquila que as coisas vão acontecer. Aí a gente fala assim, gente do céu, esses espíritos são corajosos demais. Eu não sei se são os espíritos que são corajosos ou se é você e o Pedro que são mais corajosos de falar, né, de dar os recados. Gente, não passou, acho que no dia seguinte, alguém mandou o zap e falou assim, olha, eu entendi direitinho o recado. Eu pisei num objeto cortante, fiz um corte muito estranho no pé, e no momento que pedir para mentalizar, eu mentalizei, eu solicitei a espiritualidade que se houvesse merecimento, que eu pudesse receber. Então, mas aquela pessoa não estava entrando em contato conosco assim, demonstrando, né, um espanto com o fenômeno, nada disso. Extremamente agradecendo e dando o que nós chamamos de feedback, um retorno, até mesmo para que o próprio médium, né, tenha mais segurança na condução, né, da sua responsabilidade. Então, por que um espírito chega no nível de dar esses recados para nós? Talvez seja simplesmente para despertar em nós, gente. É o gatilho, sabe? É só para despertar essa confiança de que realmente existe essa comunicação, né, entre o mundo material, eu diria assim, com o mundo espiritual. Que um espírito é como nós, simplesmente desprovido do corpo físico, mas que estamos extremamente conectados, como uma grande rede, uns ajudando ou atrapalhando os outros. Então, fenômenos nos foram oferecidos, hoje um pouco menos, mas se a gente também ficar preso a eles, podem ser tirados a qualquer momento. Não é o objetivo deles, não é simplesmente brincar com isso, né? Não é uma Disneyland espiritual o propósito dessa espiritualidade responsável. Então, finalizando esse bloquinho aqui, Hamed diz que pessoas que se prendem, né, a esses fenômenos, que de sensibilidade não tem nada, na verdade são imaturas e insensíveis, não percebem os horizontes ilimitados que se descortinam em razão da crença na imortalidade das almas, pois não foram tocadas no coração pelo sentimento que o universo é o lar que abriga a todos nós, eternos viajantes na embarcação da vida. Às vezes a pessoa ela não consegue criar essa linha de raciocínio tão encantada com o fenômeno, ela não consegue falar assim, poxa, então a vida continua mesmo. Então esse Jeromão, que passou uma vida aqui que aos olhos da matéria, caramba, que é aquilo, que dificuldade. Esse espírito, ele continua então trabalhando agora, ó. Ele cumpriu aqui, ó, com êxito, ele foi resignado.
Ele não se revoltou, ele com todas as limitações, ele trabalhou, ele fez a parte dele e agora ele está colhendo os frutos e continua plantando. Então, olha, o horizonte ele se ampliou, eu posso também, aliás, eu devo, porque eu estou relativamente em condições, pelo menos físicas, né, mais adequadas ainda para resolver, para fazer, para agir. Pensemos e cantemos, por gentileza. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar alegria e andar sorrindo. Aceita a tua vida. Você está falando aí em fenômeno. Posso contar um caso que aconteceu mediúnico? Pode?
Ai, ai, não é mole não, né? Mas os espíritos se conectam, né? A nossa energia, leem nossos pensamentos, nos observam. E alguns anos atrás, eu estava conversando no Messenger com uma amiga que tinha perdido um filho. Ela mora em outro estado. Ela tinha perdido um filho jovem e já fazia o quê? Uns 2 para 3 anos que ele tinha desencarnado. Bem jovem, parece-me com 15 anos, 16 anos, uma coisa assim. E nós duas ficamos amigas porque ela começou a escutar as músicas e as músicas consolavam. E a gente acabou, eu fui cantar na cidade dela, nós acabamos nos conhecendo pessoalmente, uma pessoa muito agradável. Ficamos amigas e de vez em quando nós conversávamos. Aí neste dia em especial estávamos conversando, né, pelo computador, não era nem zap, né, era no computador mesmo. E conversando outras coisas, que ela estava indo com um grupo fazer uma excursão e levando um aparelho de som e ouvindo as músicas. De repente, o filho dela se aproximou de mim, desencarnado, e disse assim: Elizabeth, fala com a minha mãe para cuidar do Manchinha. Aí eu perguntei para ela e falei assim: o seu filho tinha um cachorro chamado Manchinha? Aí ela disse assim: não, nós nunca tivemos cachorro dentro de casa, não, nem cachorro chamado Manchinha. E ele insistia: cuida do Manchinha. Eu falei: eu estou recebendo aqui orientação que é para cuidar do Manchinha. Ela disse assim: infelizmente pode estar tendo um equívoco porque ele não tem esse cachorro, né? Eu falei: não, então tudo bem, porque a gente também, lógico que a gente pode se enganar, né? Pode ter falado uma coisa, eu escutei outra e tal, e continuamos a nossa conversa ali, pronto. 2 dias depois ela me chama, né, lá de novo no Messenger e disse assim: Elizabeth, eu tenho uma coisa para te contar, né? Uma pessoa da família foi ao túmulo do meu filho visitar, levar flores, e ela me mandou um monte de fotos desse dia. Eu quero que você veja. Quando essa pessoa chegou lá, né, em cima do túmulo, um cachorro todo manchadinho de preto e branco, e a pessoa que cuida lá disse que todos os dias o cachorro vai lá, né, e fica lá na beiradinha do túmulo, e o cachorro se chama Manchinha. Então ela mandou a foto do cachorro, né? E aí a gente pergunta, né? Pois é, como é que essas coisas acontecem, né? Então esse dia foi um dia muito curioso, né? Para ela, para mim, e não é fácil a gente ser esse mediador, né? Não é fácil a gente trazer essas notícias, pois muitas vezes a gente não consegue captar, né, integralmente, né? A pessoa tem que colocar aquilo naquele contexto ali. Outras vezes quem recebe não aceita, discorda. E no meu caso é complicadíssimo, porque eu sou a única espírita da família, né? Aí, às vezes, tem um recado, né? Ou do pai, ou da mãe, ou de alguém querido. A gente não pode dar o recado porque a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, né? A religião. E é assim, gente. Essa variedade aí de afinidade, de sentimento, de sensibilidade, não é mole, não. E aproveitando a reflexão do Hamed aqui, eu penso que a pergunta não é nem como é que isso acontece. A pergunta é a seguinte: para que isso acontece? Qual o motivo
de haver permissão da espiritualidade, porque, gente, pensa num ambiente que tem gerência, para que um recado desse seja dado. Qual a essência de uma coisa dessa? Já que a expressão essência das coisas aqui foi utilizada por Hamed. Será que era simplesmente para cuidar do Manchinha? Porque senão o Manchinha ia morrer de fome, o Manchinha ia morrer de sede. Não era para dizer, a vida continua, eu estou vendo, eu estou aqui, gente, estou ligado, né? Muda sua vibração aí, deixa de desespero. Né? Muita a coisa dor, nisso aí, né? A dor é natural, mas a permanência no sofrimento já é uma escolha. Não me trate como um morto. Não é? Tem muita... Eu estou só cogitando aqui, gente. Pode ser muito mais, né, do que isso. Vou te contar um segredo aqui. Sabe a Marina, lá no Rio de Janeiro, está fazendo 6 anos hoje. Parabéns, Marina, parabéns. É segredo. Ela falou que você não sabia. E agora eu te contei. Parabéns. Agora, Marina, acabou o segredo do seu aniversário. Gente, por não possuírem a parte essencial, essas pessoas ligadas aos fenômenos, né, que é o assunto do Hamed, que não tomam consciência do fato de que existir é participar de uma constante e eterna renovação que impulsiona as criaturas ao autoaperfeiçoamento. Esse exemplo que você colocou aqui agora, real, é fantástico. Há tempo de começar, crescer, transformar e recomeçar, num eterno reciclar de experiências. Em qual tempo você se encontra agora? Você está começando, recomeçando, reciclando, transformando, crescendo. Está subindo ou está descendo a escada, como nós questionamos, né, sobre o gato agora há pouco? É importante saber disso. Todavia, aqueles cujo nível de maturidade foi desenvolvido se diferenciam dos outros, porque focalizam com seus sentidos acurados as profundezas das coisas. Uma pessoa que recebe uma informação dessa, semelhante, gente, porque recados como esse aqui, ó, chuviscam, ou quase que chovem mesmo, não é só um chuvisqueiro, não, estão chovendo em cada cantinho desse planeta. Lembra quando Jesus falou que a luz e focos de luz brilhariam em todos os cantos? Seria impossível, né, eliminar essa luz chegando para nós. A Ângela está até perguntando aqui, dentro disso que você está falando, que às vezes a gente recebe os recados e não podemos passar, né? Então isso aí, Ângela, mediunidade é responsabilidade, né? Alguns nós não podemos passar realmente, mas nós podemos vibrar. Se o recado chegou até nós, foi permitido, nós temos alguma influência sobre ele, ou na prece, né, ou nos conselhos. Realmente a gente não pode dar a maioria deles, mas se somos informados, passamos a participar daquilo, né? Em qual tempo nós nos encontramos, gente? Diante de recados como esse aqui, ó, que chegam a nós, diretamente ou indiretamente. Porque, na essência das coisas, o recado do Manchinha pode ser tão importante para mim quanto para a própria mãe daquele jovem que voltou para casa antes do tempo imaginado pela mãe. Não, e é tão interessante, esses dias eu conversava com outra pessoa, muito recente agora, pelo WhatsApp. Enquanto eu conversava com ela, eu perguntei para ela assim, quem é fulano de tal?
o nome tal e o apelido, né? Eu não vou falar aqui para não abrir não é da nossa alçada, né? Ela falou assim, não faço a menor ideia. Eu falei, engraçado, essa pessoa aqui está ligada a você e ela se chama tal e o apelido é tal. Ela precisa falar alguma coisa. Ela falou, mas eu não sei quem é. Eu falei, então eu estou enganada. Tá. Daí um dia ela falou assim, olha, eu descobri quem é. A minha filha tem uma amiga estrangeira, né, muito amiga dela, e essa amiga acabou de perder a tia, né, que desencarnou, né, em outro país, e é exatamente esse nome e esse apelido. Então essa pessoa existe, né, desencarnada, e ela estava muito apavorada e precisava de dar um recado. Aí ela voltou e me deu o recado, né, essa pessoa desencarnada, para eu passar para essa estrangeira que eu nunca vi. Ou seja, a pessoa que eu estava conversando foi a ponte, né, para que esse recado chegasse à moça que era amiga da filha dela. Então, assim, vai saber como que acontece, né? Gorete, exatamente, né? Se o recado chega e não precisa ser dado, então qual o motivo de ser recebido? Eu falei sobre isso, né? Se chegou para nós para dar para algum conhecido e não pode ser dado, nós temos alguma influência sobre isso, ou a força da nossa fé, da nossa prece por aquela pessoa, né? Algum jeito a gente vai conseguir falar, né? É a mesma coisa de você ir ao médico, né, levando alguém. Então o médico diz assim, ó, o fulano está com um problema gravíssimo, ele tem 3 meses de vida, gente, suposição, tá? 3 meses de vida e tal. Aí você volta para casa, você não vai dar aquele recado para sua filha de 10 anos, para o seu filho de 15 anos, né? Você vai resguardar essa informação para não chocar, vai cuidar com muito carinho dessa pessoa que está adoecida, já vai cercando um pouco a família com todo jeitinho, com todo cuidado, né? Tem recados que são assim, né? São para a gente fazer essa intervenção caridosa. Eu só queria acrescentar o seguinte, a expressão, abre aspas, recado, fecha aspas, ela não contempla toda a comunicação vinda da espiritualidade. Porque senão fica parecendo que, olha, tem um monte de gente mandando recado, se mandou o recado, por que o recado? Não é simplesmente assim. Muitas vezes é informação. Por isso que eu estou dizendo, em algumas situações, o caso do Manchinha, por exemplo, de repente a essência da coisa é para o próprio médium. Às vezes a espiritualidade está trazendo aquela informação em benefício do próprio médium e não em benefício de um ou outro que pode ser que esteja, né, no contexto. Então nem sempre é recado, né, gente? Quando nós estamos dizendo aqui que tem que ter o cuidado, será que eu passo essa informação para frente? Ou seja, eu posso compartilhar isso ou não? Porque isso aí eu penso que a Ângela está se referindo também a algo parecido, a algo semelhante, porque as informações que chegam, né, pelo menos pela convivência que tenho, né, a um médium que traz essa responsabilidade da mediunidade ostensiva, isso não para não, gente. É fila de espíritos querendo conversar. De todas as nuances possíveis, categorias, talvez não seja a expressão correta, mas é a que mais me vem à mente agora. É ou não é? E aí você tem que filtrar isso. Tem que filtrar. O médium tem que filtrar, porque as consciências que conversam conosco não são todas esclarecidas, né? Tem espírito que quer fazer, eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, ó, quer fazer inferno.
Nós não temos o direito de interferir na vida de ninguém, né? Então eles chegam e falam assim, não, né? A gente ouve porque o ouvido mediúnico está aberto. Ou às vezes você já fala, nem ouvir eu vou. Então o médium tem que ter uma responsabilidade dobrada. É que nem o Alex chegar aqui para mim agora e me contar, vamos supor, uma fofoca. Ó, Liz, você sabia que o Luiz Beto fez isso e tal? E a Denise não está nem sabendo? Peraí, deixa eu chamar a Denise e falar. Peraí, onde que eu tenho esse direito? E ele de contar isso, de falar isso para mim? Os espíritos são do mesmo jeito, gente. Os espíritos são iguais a nós. Então nós temos que filtrar, sim, a caridade. Nós temos que ser caridosos. A nossa língua, tem que ter cuidado com a nossa língua, né? Com as nossas invejas, com os nossos ódiozinhos particulares. Às vezes a gente fica doido para saber de uma coisa para ir lá e contar, lá e falar, né? Então mediunidade tem disso também. Nós temos que passar pelo crivo da razão, né? Isso vai servir? Isso é para quê? Como é que eu vou comunicar isso? Isso eu estou falando de espíritos iguais a nós, porque os espíritos que já têm todo o entendimento, igual o Jeromão, por exemplo, né, que fala coisas maravilhosas, aqui não precisa nem passar pelo crivo, porque são só palavras edificantes, né? Irmã Sheila, e assim por diante, tantos outros, né? Esses a gente tem que ter cuidado, é para ser fiel às palavras deles, de tão honradas, né? De tão benditas que são. Esses aí, nós é que temos que ter cuidado para fazer como tem que ser. Mas a maioria dos outros espíritos são como nós, então nós temos que ter muito cuidado, né? Quando você iniciou o primeiro exemplo da noite aí do Manchinha, a minha intuição já me contou o que ia acontecer aqui. Aí eu fiquei quieto, mas agora eu vou entrar no assunto e te devolver aqui até para facilitar o meu zap daqui a pouco. Eu recebo em torno aqui de 300 a 400 mensagens por dia. Não estou falando assim de figurinha, não sei o quê, bom dia, boa noite, videozinho, não. É coisas que tem que ser retornadas, tá? Mas antes de jogar isso aqui na roda, como diz outro, eu queria que você desse mais um exemplo aqui para facilitar o entendimento dessa questão de como né, a questão da participação dos espíritos e como filtrar. O exemplo das pinturas, eu acho que isso é bem fácil de você comentar e didático para as pessoas falarem. Você está lá diante você pega uma tela, posicionar a tela aqui num cavalete, os pincéis estão aqui, as tintas estão aqui, tem umas ideias, eu acho que pensei de começar essa aqui, as intuições já estão ali na mente, né, mais ou menos assim. Acho que vou trabalhar com flores, tal. Aí chega a turma dos pintores. Aí um quer botar rosa, o outro quer margarida. Como é que é? Comenta isso aí, porque eu acho que isso é importante as pessoas entenderem. E como é que é o processo de você... Olha, porque não dá para colocar todas as ideias numa mesma tela. Tem que filtrar. É mais ou menos o mesmo esquema dos recados. Se a gente estivesse lá em casa agora, eu ia mostrar aquela tela que se chama Alegria, né? Aquela tela Alegria que tem... Ela não está na rifa, né? Ela ficou de fora. Ela começou com um fundo escuro e, de repente, chegaram vários espíritos para trabalhar aquela tela. E cada um queria uma forma, queria um jeito, queria uma cor. E eu fui atendendo aos poucos a cada um e pronto, e encerrei a tela. E aí, naquele dia, nós fomos almoçar, né? Depois que eu pintei a tela. Quando eu acabei de almoçar, o espírito disse assim: você aceita mais uma sugestão? Eu queria fazer as pétalas com espátula. Você atenderia a minha sugestão? Outro espírito. Eu disse assim, tranquilamente, não tem problema nenhum. E me levantei da mesa e fui fazer as pétalas espatuladas a pedido dele. E o Alex estava bem do meu lado, né? Aí, de repente...
eu comecei a chorar, né? E o Alex está assim, o que foi? E aí que eu percebi, ou seja, o espírito ficou tão grato por ter sido atendido que ele começou a chorar. E eu fiquei emocionada vendo o choro dele, né? Porque ele ficou muito feliz de poder colocar as pétalas com espátula. Então o quadro já tinha tido a participação de vários espíritos, né? E dado por encerrado, tinha mais um para participar. Então é tão natural a mediunidade, né? Como se o Alex chegasse para mim e falasse assim: não, Liz, faz mais uma coisa aí, põe mais cor, né? Ou a Lila chegasse e fala: não, mamãe, esse azul está muito claro, põe um escuro. Tipo isso, né? É assim a comunicação dos espíritos, né? A participação deles na nossa vida está lá no Livro dos Espíritos. É muito maior do que a gente imagina. Pois é. Elizabeth, gostaria muito de receber um recado do meu marido desencarnado há 3 anos. Será que seria possível? Elizabeth, queria tanto receber algum recado dos meus pais e do meu marido. Liz, esse fenômeno ocorre de forma natural? Se eu desse o nome do meu filho, teria como você entrar em contato com ele? Meu WhatsApp vai chover dessas coisas aqui, porque já aconteceu isso outra vez, né? Lógico que eu explico para as pessoas, tal, né? A gente já tem toda uma lógica de raciocínio, mas eu vou aproveitar agora porque esses são alguns dos comentários que eu consegui pescar aqui dessa lista que passa muito rapidamente. A minha habilidade mediúnica, né, não é para cartas psicografadas. Eu nunca trabalhei, aliás, eu já recebi algumas cartas psicografadas, sim, né, de alguns entes que já desencarnaram. Essa não é a minha habilidade mediúnica principal, vamos dizer assim, né? A minha habilidade mediúnica está ligada à arte, à música, às composições, à literatura, né? Às cartas. Eu não desenvolvi ainda a contento assim, eu não tenho ainda essa habilidade ou essa licença, eu acho, espiritual para esse trabalho de cartas psicografadas, né? Eu nem sei se será para mim nessa encarnação. Então, tem muitos médiuns, né, honrados, que trabalham com as cartas psicografadas, né? Então, eu não posso, infelizmente, né, falar para vocês que eu vou psicografar, porque eu não vou. Então, isso já aconteceu? Já, né? Involuntariamente, eu nem sabia o nome de quem desencarnou. Isso aconteceu esporadicamente algumas vezes já, né? Mas eu não trabalho assim, né, mediunicamente com cartas psicografadas, né? Deixar aqui claro para vocês isso. Muito bem. Proposta. Vou fazer uma proposta aqui. Já são 21 horas e 46 minutos e a mensagem do Hamed só está na metade. Então, a minha sugestão é que a gente continue amanhã, né, com esse texto, grau de sensibilidade, porque tem algumas vertentes aqui do recado do Hamed muito importantes e que, na minha opinião, nós não podemos lançá-las assim muito rapidamente e, por outro lado, também nós estamos num ambiente agora que não nos permite, né, estendermos muito além das 22 horas. Né? Afinal de contas, nós estamos num ambiente de pousada, gente. Tá? Então, eu espero que vocês compreendam e amanhã, se Deus permitir, nós retornaremos aí dando sequência nesse mesmo estudo do grau de sensibilidade. Pode ser? Pode. Então, cantemos e já pode conduzir aí para o passe a fluidificação da água. Sim, né? Já que sobrou esse tempinho aqui, né? Muitos de nós já recebemos cartas psicografadas, né? Eu já participei de muitos momentos onde médiuns, né, generosos e caridosos fazem esse trabalho. Eu já participei cantando, já presenciei
muitos filhos se comunicando, muitos entes queridos. É muito bonito, é muito consolador, muito confortador. E alguém disse que são poucos os médiuns que trabalham nessa área, né? Realmente, né? São poucos. O maior deles foi Chico Xavier. E quantos corações ele consolou, né? E quantos corações do lado de cá e do lado de lá. Então, vocês que gostariam, né, de receber essas cartas, procurem esses médiuns, que vocês possam procurar essas reuniões onde elas acontecem, né, que tem as psicografias. Tem muitos médiuns sérios que realmente estão conectados com os entes queridos. Mas, em breve, isso aí vai ser tranquilo, porque essa comunicação vem direto para nós. Em pouco tempo, nós teremos essa capacidade. E eu queria informar a vocês, né, informar a todos, que os entes queridos se comunicam muito mais do que nós imaginamos com a gente. Nós é que não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir e coração de sentir. Quantos dizem, eu estou falando isso e aquilo, eu disse isso, eu fiz isso, mas a minha mãe não vê, meu pai não escuta, fulano... Porque o nosso desespero, né, gente, é tão grande que a gente fica cego, surdo e não percebe. E os sonhos também, nós não trazemos a lembrança para a saudade não aumentar. Quantas vezes nós encontramos com os nossos entes queridos? Então a gente precisa ter mais confiança nisso. Olha, uma prece que você faz, que você para e faz com amor, sem revolta, né? Porque tem muita prece revoltada. Ó, Senhor, levou meu filho e tal, meu filho não recebe nada. Tem que ser aquela prece de coração, né? Sem revolta. O filho vai receber e vai escutar e isso chegará a ele. Agora, se for uma prece de tristeza, de dor, né? De desconsolo, a espiritualidade não deixa chegar, porque vai fazer mal. Vai fazer mal a ele, ou às vezes se passa e chega, ele vai sentir dor, vai sentir desespero também. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, para que essas comunicações não dependam de médium nenhum, de mediunidade de ninguém, né? A comunicação é nossa, é do nosso coração, para a mente desses nossos queridos, é da mente desses nossos queridos para o nosso coração, mas tem que ser com amor, com resignação e confiança em Deus, mesmo que a gente não compreenda. Eu quero fazer um acréscimo nesse raciocínio aqui, bem prático. Fofoca espiritual. Já escutei isso, né, de companheiros espirituais e já ouvi isso de médiuns também, que atuam nessa área e que têm experiência em lidar com encarnados que requisitam comunicações. Resumindo, é mais ou menos o seguinte: grande parte daqueles que muitas vezes peregrinam, porque alguns médiuns realizam eventos de psicografia de cartas consoladoras, e há pessoas que acompanham. Se tem tal lugar, eles vão. Se tem outro lugar, eles vão. Se o evento é virtual, eles enviam os nomes. Fazem todas as solicitações, né, deixa ou daquele evento. E o recadinho é o seguinte: grande parte dessas pessoas que imploram uma comunicação, enquanto o ente querido estava ao seu lado, totalmente disponível para conversar à vontade, para dialogar, para trocar ideia, não aproveitou a oportunidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Não estou dizendo para aqueles que estão buscando comunicação, não, tá? Nem estou criticando, muito pelo contrário, cada um tem o seu direito e a sua necessidade. Mas o recado é para aqueles que ainda estão com os companheiros encarnados. Nós estamos aproveitando a oportunidade?
pensa, só cogita, não assusta não, mas raciocina. Se o seu filho voltar para casa, você vai querer receber uma carta consoladora dele? Mas você está fazendo por merecer, você conversa com ele aqui agora, está aproveitando, ele está trancado num quarto 24 horas por dia, que você, para chamar para almoçar, tem que ser pelo Zap Zap. E multiplica isso pelos demais familiares, por aqueles que você... Imagina isso, faz essa suposição. Porque essa é uma realidade, gente. Muitas dessas pessoas que imploram uma comunicação não aproveitaram na presença. E agora, nessa ausência física, buscam um recado, um consolo. É importante a gente pensar nisso, né? Talvez essa seja uma das essências das coisas, né, ditas por Hamed. E que fique para cada um que nós não precisamos de médium nenhum para trazer comunicação dos entes que partiram. Depende de nós essa sintonia resignada, confiante, sincera, sem revolta. Converse com seu ente querido. Na hora que for deitar, peça a Deus misericórdia, se for de merecimento, dos dois lados, que esses encontros aconteçam. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu
que tu me sondas, Senhor, eu sei 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 que tu me sondas, que tu me Eu cantei essa canção aí para ilustrar toda essa nossa conversa, porque a gente não percebe que a espiritualidade sabe de tudo que se passa nos nossos corações. E quanto a essa necessidade que nós temos, né, desses recados que são consoladores e confortadores, a espiritualidade está sabendo. E nós temos, com certeza, né, o convívio que... Pega para mim, Alex, fazer um favor, a pasta ali. O convívio com os nossos entes queridos, nós temos sim recados deles. Na maioria das vezes, nós precisamos ficar mais atentos e ter mais confiança, né, meus queridos? O Alex só vai pegar a pasta aqui para eu cantar a música da vovó. Vamos lá, meus amigos. Agora nós vamos preparar para o passe, para a água fluidificada. Eu só quero dizer a vocês, né, que eu estou recebendo o recado aqui que muitos entes queridos estão próximos e dizendo que eles conversam o tempo todo, né? Muitos que têm permissão para isso conversam, dão os abraços, os recados, e vocês sentem as presenças, sente o perfume, lembra de uma fala, observa um objeto que era ligado, que os sinais são dados, que nós prestemos atenção, né? Então, que a espiritualidade possa acalmar o nosso coração no passo magnético, que ele seja levado também aos entes queridos que hoje, por incrível que pareça, não estava programado, mas fizeram essa ligação conosco. Quantos estão ligados agora? Que todos possamos, nessa vibração de amor, nos confraternizarmos com esse desejo desses abraços, desses encontros. Que Deus permita que as nossas consciências, os nossos corações, as nossas mentes possam se ligar. Enquanto isso, os benfeitores espirituais fluidificam as nossas águas para acalmar os nossos corações, o nosso corpo físico e a nossa mente. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Olha, gente, tem um filho que ele pediu pelo amor de Deus para eu
para dar esse recadinho, a espiritualidade permitiu. O nome dele é Sidney, dizendo que ama infinitamente a família querida e que ele está no céu. No céu significa estar bem. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu, em suas orações a preta velha não me esqueceu. A preta velha me ensinou que é preciso trabalhar para conseguir um casuar, mas não é pra me esquecer de ser feliz com o que a vida já me deu aqui. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. Permitiram também que a Natália dissesse que está tudo bem, né? Ela sofreu um acidente automobilístico, mas que ela necessitava passar por aquilo e está tudo bem. Que todos fiquem tranquilos. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu. Benção, vovó. Em suas orações a preta velha não me esqueceu. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. Dona Rosália também mandando um beijo para a família, que está muito bem também. Preta velha abençoou, Juliana também que partiu, dizendo para mamãe: mamãe, tô legal. Orientou e me limpou,
Esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz, rogou. Seu Vicente está firme e forte. O seu galinho de arruda me ofereceu. Em suas orações a preta velha não me esqueceu. Olha, meus queridos, muitos entes queridos estão bem próximo a vocês. Conversem mentalmente com eles. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. O André também, dos olhos azuis, dizendo que a vida continua. Mentalizemos a nossa água e recebamos o medicamento necessário e merecido. Que Deus seja louvado, que todos esses espíritos recebam o nosso carinho, o nosso abraço. Obrigada, Jeromão, por interceder aqui, por ajudar, por ser essa ponte trazendo essas informações. Muito obrigada, toda a espiritualidade amiga. Obrigada, Chico Xavier, que tanta falta faz para nós. Oh, meu Deus, volte logo, Chico. Muito obrigada aos guardadores do Eva que mantêm esse programa de amor no ar. Muito obrigada pela proteção que o Alex e eu recebemos. Muito obrigada, Senhor, pela confiança depositada nesse grupo que se fortalece a cada dia, vibrando amor e auxiliando tantas almas necessitadas, pois o amor que aqui se multiplica voa por esse universo afora. Muito obrigada aos médiuns do Eva que sustentam esse programa, que fazem a sustentação para que o programa fique no ar. Quantos médiuns trabalham durante a live inteira. Deus recompense em mais trabalho e mais merecimento de serviço. Que Deus abençoe a todos. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me venceu. Orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz, rogou. Graças a Deus, graças a Jesus, que todos os pedidos sejam olhados, analisados, e o que for para ser curado, que venha a cura. Que Deus seja louvado, todas as famílias sejam abençoadas, todos os adoecidos possam se recuperar, todas as dores sejam sanadas. Peguem a água fluidificada, passem onde dói. Peguem o algodãozinho, molhem na água fluidificada e passe onde está doendo. Com fé, a tua fé te curou, já disse Jesus. E que assim seja. Gratidão imensa. Que bom, graças a Deus, né? Ufa, graças a Jesus, graças a Deus, que bom. Quantos espíritos estão próximos a nós, né? Quantos entes queridos estão muito gratos por essa conversa, porque eles têm uns que dizem assim: a partir de hoje fulano vai me escutar. Que bom, né, gente? Uma bênção mesmo.
Quer falar aí? Dá seu tchau, Alex? Muito bem. Gente, amanhã então já está combinado, né? O tema já está aí, eu já refiz a programação aqui. Grau de sensibilidade número 2. E a presença de vocês aqui é essencial, né? Porque senão a gente faz isso só nós dois, não é? E lembrando mais uma vez, nesse próximo sábado, 10 de julho de 2021, porque tem gente que assiste depois, né? Senão eu vou fazer confusão aqui. Às 17 horas, gente, na Casa Espírita Teresa d'Ávila, lá em Fortaleza, fica no bairro de Dionísio Torres, tá? Rua Lívio Barreto, 1239. Se você for seguir pelo GPS, lembra de mencionar o bairro, viu? Porque me parece que em Fortaleza tem 2 ruas com esse nome aí, Lívio Barreto, se eu não estou enganado, tá bom? Então é isso, gratidão a todos vocês pela paciência, pela companhia feliz, né? Salve Deus, salve Jesus, salve Jeromão, salve Vovó Nem, salve Hamed, salve o Eva, salve o Eva, salve o Ceará. Salve Ceará, salve o Alex. Salve Alice. Amém. Beijo, gente. Tá com frio, gente? Vem pro Ceará. Você pôs as telas aí, pessoal, ver? Não, mas eu posso colocar agora gente, aqui, ó. Vai falando fazendo aí. A rifa aí das telas, né? Pintadas. Nós queremos abrir o centro, mas nós precisamos de recursos. Então, todas as telas serão para isso, para nós abrirmos o nosso centro. São todas inspiradas, porque pintar mesmo, eu não sei não. Então eles estão aí, tem uma rifa, né? É R$20, né, Alex? R$20. 20 reais o bilhete. E a Aninha, tem aí o telefone da Aninha, que está recebendo aí os pedidos da rifa, vai correr pela Loteria Federal, ela informa tudo. Vocês vão nos ajudando aí. E quem ganhar, né, vai ficar com essa energia boa aí dentro de casa. Então tá bom, valeu. Você ainda não pôs a tela original de São Francisco, já está terminada. Mas né? agora ela tá lá em Brasília, como é que eu vou fazer? Ixi, só na volta agora, né? Então tá bom, gente. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã. Muito obrigada pela companhia de vocês. Vocês são os tesouros que Deus colocou na nossa vida para nos auxiliar, né? Auxiliar a nossa evolução, fazer a gente estudar, fazer a gente ter mais responsabilidade, ter esse compromisso com a espiritualidade. Muito obrigada, de todo o coração. Beijo. Agora lá vai o beijo ensolarado, enluarado, né? Do Ceará, que agora é noite, enluarado? Né? É. Estrelado eu tenho certeza, eu não vi a lua ainda não, mas estrela nesse Ceará que eu vejo mais. Então lá vai, pega que é seu, para pôr no seu coração, com muito amor e gratidão. Vai com Deus, beijinho e até amanhã, se Deus quiser. Não esquece do joinha.